Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Alessandra Nascimento, sou daqui do site Café com Informação, sou sócia fundadora e presidente da Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia Familiares e Amigos, embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia e também fundadora do Movimento Epilepsia Brasil. Como vocês sabem, o nosso podcast ele aborda justamente a questão da neurodivergência, em especial epilepsia, que é uma doença que eu convivo desde os 8 anos de idade. Então dá para ver que é bastante tempo. Já estou quase professora, né? Convivendo com essa comorbidade. Só tendo muito bom humor para a gente poder lidar com uma situação tão diferenciada como essa. E hoje a gente vai estar falando de um tema que é muito conturbado. Por quê? Porque a gente vai estar falando da avaliação biopsicossocial, é nova, é recente, muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda precisa ser alterada, ajustada, e assim, tudo que é recente passa por esse tipo de transformação. Então, a gente, aqui dividido a bancada comigo, sempre estará aqui a Adriana Jungers, que ela está aqui, como vocês sabem, ela é da Comissão de Saúde da OAB Osasco, advogada, mãe atípica. E dessa vez estamos recebendo a Denise, isso mesmo, Denise Martins, que é psicóloga, embaixadora também da Associação Brasileira de Epilepsia. Um breve parênteses. A Adriana Jungers também é embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia Osasco, tá? Então me perdoe. Agora, voltando para a apresentação de Denise, ela é membro consultora da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais e conselheira da saúde em Belo Horizonte. E ela vai falar um pouco porque ela participa das discussões envolvendo avaliação biopsicossocial, então ela vai tirar as dúvidas da gente o que é a avaliação biopsicossocial, quais são os profissionais que precisam estar envolvidos, principalmente porque a gente está falando de uma questão associada a uma deficiência oculta. Então, muda, né? Para as pessoas, para cada momento da vida, fase da vida. Então, é algo que requer uma grande atenção e, por tabela, também discussão envolvendo profissionais, ambiente jurídico. Enfim, eu vou passar a bola agora para a Adriana dar as boas-vindas para todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. A Adriana vai falar um pouquinho e aí, na sequência, vem a Denise explicando um pouquinho, tirando nossas dúvidas sobre isso. Toma lá, Adriana, vamos embora, querida. Eu quero dar boas-vindas a todo mundo, agradecer mais essa oportunidade, não só da Comissão da Saúde, mas também principalmente da Comissão das Pessoas com Deficiência. E também da Comissão da Mulher Vítima de Violência, aqui da OAB Osasco. Então, é com muito carinho que eu falo da minha instituição, né? E vamos para mais um episódio aí com bastante informação, bastante aprendizado, e tô aqui para aprender. Obrigada, Denise, obrigada, Alessandra. Maravilha, Denise. Por favor, faça as apresentações e fala para a gente já, engata direto, o que é avaliação biopsicossocial, o que a gente precisa saber sobre ela. Bom, eu agradeço aí o convite, conheço a Alessandra e a Adriana, colegas, né, embaixadoras da Associação Brasileira de Epilepsia, pessoas ativistas em defesa da pessoa com epilepsia, da pessoa com deficiência, dos familiares, né, cuidadores, tem uma ampla gama aí de atuação, toda dessa rede de cidadania. E eu acho que a gente, para falar de avaliação biopsicossocial, a gente deve primeiro falar do conceito de pessoa com deficiência, né? Porque a avaliação biopsicossocial é um instrumento para avaliar a deficiência. Então, eu vou até usar aqui o texto da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, que ela é posterior à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção da ONU, e que teve aí o texto promulgado e incluído, é um texto constitucional
né? A gente tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é reconhecido como texto constitucional. Então, vamos lá. A pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo, físico, mental, intelectual ou sensorial. Sensorial aqui a gente pode colocar, né, as pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência é, é, auditiva, que em interação com barreiras pode ter sua participação plena e efetiva na sociedade obstruída em igualdade de condições para a sua, para a sua, sua realização como cidadã. Então, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção sai com um novo conceito que é a gente, há alguns anos, né, atrás, a Convenção da ONU foi promulgada em 2009, então não tem tanto tempo assim, igual a Alessandra falou, parece que tem muito tempo, mas não é. É alguma coisa nova que as pessoas ainda estão aprendendo. Tem muita gente que ainda fala portador de deficiência, não é à toa, porque tem pouca, é, é, é pouco falado, né, essa situação. Bom, na promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção da ONU, depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, que detalhou aí todas as questões para transformar aqui para o Brasil um documento legal para que as pessoas com deficiência tivessem aí a fruição de seus direitos preservadas já em texto legislativo. Aí a Adriana que vai poder falar bem se eu estou falando certo. Eu sou consultora na comissão da OAB, não Não, sei exatamente de lei. tá correta, perfeito. Bom, e então a avaliação biopsicossocial ela está no texto da Lei Brasileira de Inclusão e também vou ler aqui, é um método de análise integral que avalia a deficiência não apenas por laudos médicos, que é aquela lista de CID que antigamente a gente tinha, né? Mas pela interação entre os fatores psicológicos e barreiras socioambientais. A gente, algum tempo atrás, batalhava para que tal doença fizesse parte de uma lista para acesso, por exemplo, à compra de um carro com isenção do ICMS, né? Tinha aquela lista. Aqui em Belo Horizonte, a gente ainda tem uma lista das doenças, dos CIDs, que podem ter acesso ao transporte gratuito, o transporte coletivo gratuito. Então, nós já temos aí todo um trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, usando aí a avaliação biopsicossocial e graças a Deus, daqui a pouco, quando tiver aí passar pela Câmara, já passou pelo Conselho, já está aprovada essa, essa mudança, né, para avaliação biopsicossocial, tudo tem que estar formalizado, né? Adriana, Alessandra sabem disso, que é um processo longo, e aí nós vamos ter a possibilidade da pessoa com epilepsia considerada como pessoa com deficiência, após avaliação biopsicossocial pelo perito e pela assistente social do INSS, e no caso aí de outro profissional que estiver na perícia, ter acesso ao benefício do transporte gratuito, justamente porque agora a gente está trabalhando com a avaliação biopsicossocial, ok?
Então, é um avanço, principalmente para as pessoas com epilepsia, que não constavam dessa lista, né? E eu até posso exemplificar. A minha irmã tem epilepsia de difícil controle, já é uma pessoa de 68 anos, convive com a epilepsia desde os 5 anos de idade, teve todo um prejuízo cognitivo aí ao longo desses anos todos. Então, ela tem o benefício do transporte coletivo em Belo Horizonte, porque ela tem deficiência intelectual, mas se ela tivesse só epilepsia, ela não teria acesso. Mas a partir da avaliação biopsicossocial, ela com certeza seria uma pessoa considerada como deficiente, com deficiência, né? Então, na avaliação biopsicossocial, a gente tem aí uma situação bem próxima, de julho de 2025, que o Conselho Nacional de Justiça soltou uma resolução para que fosse usado um instrumento já dentro dessa resolução para que os profissionais da perícia do INSS que avaliam se aquela pessoa que está com pedido de acesso ao benefício de prestação continuada fosse avaliado de forma que tivesse o uso de um instrumento unificado, padronizado. E dentro do INSS, conforme eu já falei, nós temos aí o médico perito e o assistente social, são esses dois profissionais que trabalham nessa perícia para o BPC. Aí tem uma questão que a gente já até conversou um pouquinho antes, nem sempre o médico que foi designado para perícia, por exemplo, de uma pessoa com epilepsia, ele é um neurologista, às vezes ele é um ortopedista, tem uma outra, um ginecologista, uma ginecologista. Então, esse, essa resolução do CNJ trazendo esse documento, é um documento formal que tem os itens de avaliação, ajuda e muito na avaliação correta e sem assim, com grandes possibilidades de evitar erros, né, da avaliação. Então, nós temos aí pessoas, inclusive, a epilepsia, principalmente as pessoas que podem ser caracterizadas como pessoa com deficiência, não são todas as pessoas com epilepsia que seriam, né, são consideradas como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Ela muitas vezes ela tem uma comorbidade, ou a epilepsia é uma comorbidade de uma condição, né? A epilepsia pode ser uma comorbidade do autismo, pode ser a epilepsia pode ser uma comorbidade da paralisia cerebral. Né, a fibromialgia pode ser uma comorbidade da epilepsia, tem uma carga emocional muito grande. Então, nós temos aí as comorbidades. E é isso que assim, eu vejo a beleza da avaliação biopsicossocial. Nós saímos desde 2008 com a Convenção da ONU, da questão de ser somente o médico que fazia a identificação da deficiência e era muito visto como um defeito. Aquela pessoa tinha um defeito, então ela tinha que, inclusive, se adaptar, ela tinha que se adaptar ao meio, e não o meio adaptar a ela. As barreiras que eram enfrentadas eram consideradas normais, né?
como a pessoa, na minha época, a pessoa que usava cadeira de rodas, ela não saía de casa. Era muito tratado para ela ficar em casa, porque, afinal de contas, a palavra acessibilidade nem existia. Gente, eu tenho 70 anos, tá? Então, a minha filha, com 44 anos agora, ela era. Nós criamos Mariana, ela está aqui falando resmungando aqui, tá ao lado. A gente era incentivada a deixá-la em casa, porque, afinal de contas, era uma pessoa com defeito. Ela tem deficiência intelectual, tem o transtorno mental, deficiência mental, e há pouco mais de 5, 6 anos a gente teve o diagnóstico de uma síndrome rara, Smith-Magenis. Então, mas naquela época, palavra inclusão não existia, né? E então a gente tinha um enfrentamento diário sobre perante a sociedade para incluir essas pessoas. E a avaliação biopsicossocial vem com essa possibilidade, inclusive, de abrir esse olhar, que nós temos aí como base da avaliação biopsicossocial a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade na Saúde, a CIF, que é um instrumento que, assim, é detalhadíssimo para avaliar as incapacidades da funcionalidade daquele sujeito na interação com o meio ambiente. E nós, no Brasil, tivemos aí um desenvolvimento do IFBR, o Instrumento de Funcionalidade Brasileira, agora está o IFBR-M, que é o instrumento mais atualizado, desenvolvido por um grupo de profissionais e acadêmicos e profissionais da UNB, em um trabalho de mais de 12 anos. Então, esse instrumento IFBR-M está aí à espera não está, porque ele está em permanente análise, já foi testado com padrão ouro de qualidade em pesquisa, e a gente espera que esse instrumento seja considerado como instrumento nacional para avaliação da pessoa com deficiência, a avaliação biopsicossocial. Esse vai ser um grande avanço na avaliação das pessoas, especialmente as pessoas com epilepsia. É a grande possibilidade da pessoa com epilepsia, considerada como pessoa com deficiência, ter acesso aí aos direitos, né, que a pessoa com deficiência tem. Lembrando que a gente aí fala da questão da educação, né, a inclusão. A inclusão, ser pessoa com deficiência ou não, classificada, né, caracterizada como pessoa com deficiência ou não, independe. A inclusão, ela é direito de qualquer cidadão. Então, um estudante que tem epilepsia, mesmo que ele não seja considerado como pessoa com deficiência pela avaliação que ele passar, ele tem direito, sim, às adaptações razoáveis, necessárias ali ao aprendizado dele, à inclusão dele no meio ambiente, no meio escolar. As escolas, a gente está trabalhando isso na ABE, né, gente? Assim, a questão de capacitar a comunidade escolar para o atendimento de uma pessoa com epilepsia em crise, de acabar com o preconceito que ainda é muito evidente em toda a sociedade, né? Em toda a sociedade, e ainda persiste nas escolas, no trabalho. Nós temos
aí acesso como pessoa com deficiência, a pessoa com epilepsia. Eu vou citar aqui Belo Horizonte, nós temos duas profissionais que são exemplares aí na inclusão da pessoa com epilepsia no mercado formal de trabalho, a doutora Patrícia Siqueira, que é perita e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão no Mercado de Trabalho, e a doutora Laila Vilela, que é a referência nacional, uma das pessoas que atua aí nesse grupo de trabalho da UNB, desde quando foi formado. Então, elas abraçaram a causa da epilepsia. Nós temos aqui em Belo Horizonte pessoas com epilepsia trabalhando, aí concorreram à seleção pela lei de cotas, a lei do aprendiz também. Então, mas já passando pela avaliação biopsicossocial no caso da lei de cotas, mas que ainda alguns estados, o Ministério, a equipe do Ministério do Trabalho ainda não absorveram esse conceito. Eu estou aqui falando muito sozinha, por Bom, favor, não, me a interrompam. ideia aqui é você dar uma aula, porque eu sou jornalista por formação. É, eu sou o caso identificado como epilepsia não refratária. Só que entendam, eu passei a vida inteira tomando ácido valproico. Não sabia que por uso prolongado chegaria um determinado, eu desenvolvi endometriose, entendeu? Então, e outras situações, queda de cabelo constante, queda de unha, sempre que eu fazia exame, e eu estou falando isso usando a minha pessoa, mas é a grande Uhum, maioria dos casos, sempre dava baixo de magnésio, outras situações que eram é, fruto do próprio medicamento. Então, o medicamento que salva também vai te impactar em algumas outras coisas. Fora que, num determinado momento da minha vida, eu mudei de ácido valproico para lamotrigina. E aqui, ó, o telefone não para, é casa de parteira. É uma delícia isso aqui, entendeu? É uma delícia isso aqui. Desculpem, casa de parteira, às vezes o negócio vem mesmo. Então, é, eu tomei você estava lamotrigina. falando do impacto da Exato. E lamotrigina. quando eu fui tomar lamotrigina, eu desenvolvi intolerância à lactose. Perguntei a todos Ai, os meu neurologistas, Deus. isso gera? Não, não gera, não tem nada a ver. Mas no meu caso, gerou, gente. Depois eu saí da lamotrigina, voltei ao leite normalmente. Então, assim, eu estou trazendo alguns exemplos, porque às vezes, aconteceu isso, pode não ter relação. E pode ter relação também, a gente não sabe porque é um químico. Um químico vai se comportar diferente no corpo de cada um. Eu, por exemplo, pouco cabelo. Esse foi a herança, né, de anos e anos, de 4 décadas quase, de ácido valproico, gente. Então, assim, é, isso eu estou falando do caso não refratário, com o uso prolongado do medicamento. Fora que somos, eu, Denise e Adriana, de uma geração que não tinha a vivência de trabalhar as emoções via psicólogo, ali nos anos 80 não era assim, não. Então, assim, é muito conturbado o envelhecimento, porque eu vou me dar o prazer de usar essa palavra, porque antigamente não tinha medicamentos. São as pessoas que tinham diagnóstico na infância morriam cedo. E eu tenho, por ser uma Uhum, epilepsia genética aqui, né, é uma herança na minha família, eu tenho casos de pessoas que com a mesma idade que eu tive, não viveram tanto. Então, às vezes eu até penso assim, gente, olha que beleza, entendeu? Então, assim, eu estou batendo recorde. Porque é verdade, o medicamento, ele te mantém vivo. E assim, eu já vou passar a bola para você, Adriana. O que eu estou querendo fazer, a observação é uma política nacional de controle justamente dessas pessoas que não são os casos, os refratários, os que requerem maior atenção, é, um acompanhamento. Somos um país que a gente trabalha com estimativa, porque ninguém chegou e disse, são X pessoas.
Então, é muito conturbado. E aí, essa situação acaba, claro, impactando no INSS. A gente sabe, por exemplo, antes de começarmos a gravar, eu te citei que uma pessoa com epilepsia foi avaliada por um ginecologista e teve a negativa. Gente, ginecologista não é para urologia, isso é beabá. Mas o INSS achou por bem colocar o perito ginecologista. Então, tem essas questões também que muito maltrata, né? Eu confesso, é indignante, porque eu tenho relatos, enquanto associação, nos chegam sempre, pessoas, porque é uma doença muito. é, eu estou aqui falando com vocês, eu estou normal, estou tranquila, nem estou com o cordão, nada que identifica, mas se eu tiver crise, como vai ser? Então, muitas pessoas passavam pela avaliação, chegavam, e tinham a negativa porque, oh, não, você está normal, pode voltar para o mercado de trabalho. E um caso emblemático, que a gente está sob o contato de um advogado, é que a pessoa, e este é um ponto que eu gostaria que você falasse, porque assim, quem são os profissionais que vão fazer essa avaliação biopsicossocial? Qual o perfil deles? É um só? São vários? Aqui, enquanto associação, que chega para mim é que foi um assistente social e deu a negativa na avaliação biopsicossocial. E este caso especificamente, e aí é o que me deixa muito insegura, tem o laudo do neurologista e do psiquiatra. O caso dele foi de um AVC, gerou a sequela e, enfim, ficou com a epilepsia, né? Teve como consequência a epilepsia. Ele tem apagões. E antes ele trabalhava com segurança. Antes do AVC, nunca teve epilepsia. Trabalhava com arma, segurança. Depois que ele teve o AVC e veio a condição da epilepsia, que se apresentou como sequela do AVC, ele está há mais de 2 anos tentando se aposentar. E o que ele escuta do INSS é: você mora com sua mãe é aposentada. Aí, o que algo tem a ver com outra coisa? Isso não era nem para estar sendo discutido. E uma outra situação é com o laudo do neurologista e do psiquiatra, dizendo que ele está incapacitado para atuar. Mesmo assim, na avaliação biopsicossocial foi negado. Ele me disse que passou por um único assistente social. Aí a minha dúvida, a minha pergunta: quantos são os profissionais? E diante de um caso desse, que você chega com um relatório de um neurologista e de um psiquiatra, são dois, dizendo: olha, essa pessoa não tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Como se dá isso? E aí eu queria ter esse entendimento, porque a negativa surgiu justamente já na avaliação. Aí eu queria que você destrinchasse essa situação. Como é? É um só que faz? Quem são esses profissionais? O que é isso? Porque é um poder que tem que gera insegurança. E ele, quando teve a negativa, ele convulsionou ali dentro do INSS. E aí, gente? Passo a bola aí para você, Denise. Depois você entra, Não, viu? Adriana, agora a Adriana É. tá aguardando. Então já anota aí para você me responder depois. Vai, Adriana. Não, eu não vou interromper, porque a minha pergunta ela pode deixar para o final, tá? Só para não. Vamos falar desse caso específico, eu achei bem interessante, porque é nítido, né, gente? É nítido. Tá bom? Vou deixar e depois eu pergunto, tá, Denise? Dois especialistas, é isso que É me uma chama a atenção, dúvida só. Denise. Aí eu queria que você explicasse por que ele é Eu não negativo. posso explicar esse caso, né? Porque são detalhes. Ele foi, pelo que eu entendi, ele foi claramente incapacitado para a Foi. função, para o trabalho que ele exercia. Mas às vezes ele pode exercer outro tipo de trabalho. A visão é essa. Estou dizendo dessa possibilidade, ok? Nem todas as pessoas com epilepsia ela é incapaz de trabalho, não é? E também não a avaliação biopsicossocial ela não se restringe às pessoas com epilepsia consideradas com epilepsia refratária.
Porque a avaliação biopsicossocial, ela trabalha com a questão médica, né? Ali o relatório médico, as funções, aí o caso do rapaz que tem as crises, tem o apagão, teve o AVC, tem os fatores ambientais, tem aí essa atividade de participação no meio, na sociedade, então ela trabalha com um grupo grande de avaliação. São detalhes que a gente, depois eu posso elencar aqui. Mas tanto é que aquela resolução do CNJ, além de ter esse instrumento que é para ser usado pelo médico perito e pelo assistente social, no caso do BPC, que é exclusivo para o caso do BPC, tá? Que essa resolução do CNJ foi direcionada. Está fazendo a capacitação dos médicos, peritos e dos assistentes sociais. Não significa que todos os médicos peritos, a partir daquele instrumento, ele saiba usar o instrumento. Ele tem que abrir a cabeça, né, para ter um olhar que não seja meramente de evidências é, diretas. Ele precisa ter uma conversa, saber o impacto da epilepsia na vida da pessoa. Você, quando coloca, Alessandra, dos impactos, mesmo você não tendo epilepsia refratária, você já elencou muitos impactos que a epilepsia teve na sua vida, né? E que gera em sua vida. Então, situações que geraram perdas, inclusive, situações de comorbidades. Então, tudo isso é levado em conta na avaliação biopsicossocial. Eu lembrei na hora que eu estava aguardando aqui para a gente conversar, na epilepsia, por exemplo, nós temos aí, na avaliação, tem uma parte de tecnologias que às vezes a pessoa precisa de utilizar, é analisado se a pessoa precisa de alguma tecnologia. Tecnologia não é só informática, são situações, né? O Braille, o Libras e tal. E aí eu lembrei, na epilepsia, nós temos as pessoas que precisam fizeram a cirurgia do VNS, tem o implante do como que chama? O estimulador do nervo vago, né? Então, é uma Isso, VNS. tecnologia, o VNS é uma tecnologia que algumas pessoas com epilepsia precisam. E o que aquele estimulador faz? Primeiro, ele precisa daquele estimulador para ter o máximo possível das crises controladas. Às vezes, outro dia, nós tivemos o nosso colega embaixador, que ele falou que ele percebeu que ele ia ter crise, aí ele passou o ímã no local do VNS e conseguiu segurar a crise, mas pode ser que não segure. No dia a dia, muitas vezes, a voz ela tem um desnivelamento, então a pessoa parece que ela está em câmara lenta às vezes, porque na hora que o aparelho liga, ele tem uma outra sintonia de voz, não sei, uma outra regulagem de voz. Isso pode ser complexo, principalmente no início do uso do VNS. Vocês concordam? Tem um impacto emocional. Isso tudo deve ser avaliado na avaliação biopsicossocial. Isso está contemplado mas a pessoa precisa falar sobre, né? Por isso que às vezes é interessante que vá uma pessoa junto, né? Dependendo do nível de entendimento, do nível de autonomia,
Eu, por exemplo, eu tive a médica perita me chamou porque ela percebeu que a Márcia tinha uma dificuldade de manifestar, viu que era verdadeira a condição dela e ela acabou me chamando, tá? Então, justamente porque quando o papai faleceu, para ela ter acesso à aposentadoria pós-morte do papai como pessoa com deficiência intelectual. Não, naquela época, inclusive, nem se falava de epilepsia nessa avaliação. Hoje em dia, com certeza, eles vão incluir dentro da avaliação, né, biopsicossocial no INSS, que é para acesso. A ideia é ampliar. Aí, quando você pergunta quais são os profissionais que têm aí, podem ser. Primeiro, a avaliação biopsicossocial precisa de capacitação. A doutora Laila Vilela, por exemplo, ela tem uma mentoria, ela já formou, capacitou muitas e muitas pessoas, profissionais da saúde, para fazerem a parte da equipe de avaliação biopsicossocial, que deve ser multidisciplinar e interdisciplinar. Então, tem o médico, que é lá o médico, e pode ter o psicólogo, pode ter o fisioterapeuta, no caso, vão lá da fibromialgia, no caso, como que você chegou a falar, Reumatologista? é, o, como que é? Reumatologista, Reumatologista, ortopedista. né? Uhum. Pode ser isso. E ou tem um próprio assistente social, um fisioterapeuta, são os profissionais da saúde, que são pessoas que são elegíveis, né, para avaliação biopsicossocial, tá? Então, tem uma gama de profissionais que, junto com o médico faz a avaliação dele, vão dizer aí, o psicólogo, vou puxar a brasa para minha sardinha, o psicólogo faz a avaliação, depois eles fazem uma análise juntos para emitir o parecer, tá? E essa análise deve ser feita em conjunto, ok? Não sei se eu me fiz entender. Só uma dúvida. Então, a avaliação biopsicossocial pode ser feita por um único profissional. Não, ele tem que ser um médico e um outro profissional da saúde. Nunca é biopsicossocial. Bio é de médico, psicossocial é dos outros profissionais. E nesse caso específico que eu te falei, a gente tem dois laudos, de um neurologista e de um psiquiatra, dizendo que ele não é capacitado, ele não pode mais retornar ao mercado de trabalho. Aí vem o assistente social, na avaliação biopsicossocial, volto a repetir, foi feito por um assistente social. Então, ele Sim, já teve a negativa naquela avaliação. Quando ele foi para o médico, o perito disse: Não, eu não posso fazer nada, porque já quando você teve a entrevista com a assistente social, ela já te negou. É, aí é um ponto de vista meu. Não está se empoderando mais que o médico que assistiu, e a gente está falando aqui, nesse caso, de dois médicos do SUS. Ele é atendido pelo SUS, é, então são médicos é. com Primeiro, comprovada, né? Assim, eu porque acho assim, uma coisa se primeiro, fosse o plano particular, a gente sabe que gera tudo aquilo e tal. Porque é particular, tem que ir para o SUS, tem que ter, é o que se chama aquele avaliador, né? Que chamam. Então, aqui ele já está sendo assistido por médicos do SUS de hospitais referenciais. Aí, minha dúvida, né? Será que naquele momento não está se o assistente social, com todo respeito a todas as categorias, naquele claro. momento, por que passou por cima de dois relatórios de um neurologista e de um psiquiatra? Então, isso é o que me causa insegurança, porque a gente tem dois médicos de conceito renomado, dentro do SUS, atuante, experiência, bagagem, são professores. Disseram, olha, ele não pode.
E aí o assistente social diz, não, tem que continuar. Isso me gerou muito medo. A palavra certa é medo, porque eu estou vendo É, que tá, tá duvidoso, a gente não sabe o que é avaliação. E é. agora, diante do que você falou, bio são dois, mais dúvida ainda eu fiquei. Eu vou pedir Agora eu calo a boca e vou licença deixar Não, com a Adriana. acrescentar. deixa eu só colocar aí um pouquinho, Adriana, senão a gente perde essa possibilidade aí. Primeiro, ele tem acesso a recurso, primeira coisa, né? Primeira coisa. Segunda, não, eu entendo que essa fala do médico é uma desculpa, uma saída pela tangente. É a equipe, ele e a assistência social, que avaliaram e consideraram que ele não é uma pessoa com deficiência, tá? Não sei qual, seria para aposentadoria, ó, no caso aí, não seria o caso de aposentadoria. É, então, ele está saindo pela tangente. Os dois fizeram, e os dois poderiam, se ele tivesse realmente certeza do que ele estava defendendo, os dois fariam essa análise e chegariam a uma conclusão. E pode ser que eles nem tenham feita essa avaliação biopsicossocial, porque não é só ter um instrumento aqui que o assistente social preenche, o médico preenche, depois junta e põe no computador e sai. Não é assim. É, depende da interação entre os dois, tá? É uma avaliação que não é separada, ela é integrada. Agora, é, a gente não sabe em que ponto que foi negada a aposentadoria para ele. Porque pode ter sido por uma outra situação que é também muito conhecida no INSS, que pessoas com epilepsia, eles não aposentam a pessoa, vocês sabem disso, né? De anos e anos e anos. A gente sabe que é uma outra questão de conhecimento no que a gente tem aí do dia a dia das perícias do INSS. Para fins de aposentadoria por incapacidade. Eu não posso dizer nada porque eu não vi a avaliação da assistente social, do assistente social. Mas esse instrumento, ele é junto, é em comum. O instrumento ele é preenchido separadamente e depois os dois fecham a conclusão, se ele seria ou não pessoa para aposentar por incapacidade. E é essa questão, entrar com recurso. É essa a situação. Não significa, e aí você fala, será que assistente social está sobrepondo o olhar do médico? É, o perigo é esse, assim, hoje a gente achar que o assistente social está sobrepondo o olhar médico, porque esse médico ele saiu pela tangente, porque antes era o olhar do médico sobrepondo a qualquer profissional. Era o médico batia lá né, ele batia a análise dele e pronto, ele era o senhor de si. Nem cabia recurso, né? Vocês lembram disso? A Bati o gente fala que o carimbo, né? médico sabe Bati o aquele carimbo. coisa No de judiciário a gente fala bater julgamento, o assim, martelo. isso, batia o martelo e pronto. Ele era Deus e ninguém contestava. Hoje não. Então, esse médico, se houve essa fala, ele saiu pela tangente. Ok, Adriana. Não, eu peço até desculpas de ter te interrompido, mas eu ia falar e Não, reforçar exatamente o que você mesmo falou. No caso, cabe recurso. E óbvio que no recurso a situação vai ser estudada e vai ser debatida com maior profundidade. E eu costumo dizer, né? O médico bate o carimbo e o juiz bate o martelo.
O que a gente vê bastante, Denise, essa questão, e aí eu também vou falar para a Alessandra, a gente vê bastante indeferimento da opinião médica em relação a, dentro do processo judiciais para você adentrar em tratamento médico, né? Aí entra na esfera do direito médico. Então, a gente tem visto bastante indeferimento e, e aí cabe recursos infinitos, liminares, etc., porque eles ficam questionando a decisão do médico e eles querem sempre uma segunda opinião. Houve um debate muito grande com relação a isso dentro da esfera do Conselho, né, de Saúde. E aí concluiu-se que, na dúvida, vai-se para perícia. E aí, entendeu? Se, não estou falando de aposentadoria, eu estou falando em casos de direito médico, em tratamento, em que o plano de saúde está negando, em que considera que não é necessário, enfim, aquelas coisas nada toda. Então, hoje, na dúvida, o que eles fazem? Para perícia. E outra coisa que eu queria só ressaltar, só para a gente dar uma estimulada aí na questão, é, eu, como defensora das pessoas com deficiência, quando eu falo as pessoas com deficiência, eu não sou seletiva, eu tenho que englobar todo mundo. É, por exemplo, hoje a gente sabe que só o laudo do TEA isolado não vai dar o BPC-LOAS. Então, quando me procuram, eu já falo, mãezinha, vai lá naquele médico, vê o grau de comprometimento que tem o TEA, o impacto do TEA, né? E aí vai ter que fazer um laudo específico, constando se tem outras comorbidades associadas ao TEA, porque simplesmente o TEA por si só, ele não vai dar o BPC-LOAS ou enfim. Então, a gente tem essa questão também dentro do TEA. E me fez lembrar o TEA porque me lembrou o mesmo procedimento. Só a epilepsia por si só, então não daria absolutamente nada. Agora, associada a outra comorbidade, daria então a questão do BPC-LOAS, né? E eu ia só complementar o seguinte também: não é só isso. Na perícia médica, o que eu tenho visto primeiro, também não vale só isso, tá? Chegar com um laudo lindo, maravilhoso, né? Eles estão avaliando a criança como um todo, inclusive no grau de atendimento, eles estão utilizando um psiquiatra, tá? E para estar dando uma analisada nessa questão. E também estão vendo o grau de comprometimento do tratamento, se a mãe já faz tratamento, ou o cuidador, se está dando a devida prestação, se a criança está com piolho, se está com o dente tratado ou não. Porque é o seguinte, não adianta dar o benefício se a criança não é tratada. Então, eles estão negando sim, inclusive eles estão encaminhando para os devidos órgãos competentes para maior, no caso, estudo e proteção, que seria o CREAS. Simplesmente a porta final que vai bater é no CREAS. Basicamente é isso que eu iria só complementar. E você já trouxe a resposta, Denise, né? É caso de recurso. Então, eu quero agradecer. Obrigado. Vou ver se tem algumas coisas que eu quero esclarecer aí. Primeiro, a epilepsia por si só, como se fosse por si só, né? Não é. Ela sim, ela pode, a pessoa com epilepsia não é a doença, a pessoa com
epilepsia, e são várias as epilepsias, né? Hoje a gente sabe disso, são várias as epilepsias. Ela não precisa ter epilepsia refratária para ser considerada uma pessoa com deficiência. É óbvio que a pessoa com epilepsia refratária ela tem um impacto maior, mas o impacto, a gente usou o próprio caso da Alessandra, a possibilidade da Alessandra ser considerada como pessoa com deficiência em uma avaliação biopsicossocial é grande, não porque ela tenha outras comorbidades, a questão não é essa, é pelo impacto que a epilepsia gerou na vida dela e gera, tá? No caso do TEA, a avaliação, o laudo, né, a avaliação do transtorno do espectro do autista não é feito só por um médico, é sim é de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Esse laudo único, ele tem que ser contestado, sim, e é o que a gente vê que está acontecendo demais. As pessoas vão lá num médico que nem é neurologista, que não é psiquiatra, e ele nunca ele vê falar de autismo do que ele entende Vai apenas e com dá o uma, laudo. ou vai apenas com um laudo de neuropsicólogo. Não vai passar. Então, Exatamente, é de uma Denise. equipe multidisciplinar. O TEA é um transtorno que é complexo, né? Então, não dá para ser é, 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 feito uma avaliação por um profissional médico, a não ser, assim, e com absoluta certeza, os profissionais, os médicos que são especialistas no transtorno do espectro autista, eles têm uma equipe multidisciplinar para atuar. Então, fujam desses Sim, médicos que dão lá exatamente. o laudinho e o INSS está correto em barrar, porque a gente sabe de muitos oportunistas que estão por aí. No caso se você falar da criança, saber se a criança está sendo bem cuidada e tudo, dentro da avaliação biopsicossocial, nós temos lá, é, no, no- no- na gama eu estou lendo aqui, porque é muita coisa, as atividades e participação por meio dos domínios. Primeiro, a vida doméstica. Segundo, relações e interações interpessoais. Terceiro, áreas principais da vida de vida comunitária, social e cívica. Na cívica, coloca, inclusive, o acesso que as pessoas têm a políticas públicas, que se tem ou não políticas públicas que ela pode acessar. Existem políticas públicas que ela pode acessar? Não, não existe. Então, ela não tem um suporte cívico necessário. Então, são esses itens que a gente vê o tanto que é bem cuidada a avaliação biopsicossocial, sabe? É muito detalhada. Agora, tem profissionais capacitados e tem profissionais não capacitados. Por isso que tem que entrar com recurso mesmo, sabe? Eu tenho aqui o caso, já tem um tempo de uma pessoa que participa aqui da Associação Mineira de Amigos de Pessoas com Epilepsia. Ela tem epilepsia e ela ajudava a mãe a fazer doces em casa mas assim, ela começou a ter crise e ela enfiou a mão dentro da panela do doce, ela queimou toda. E no que ela queimou, a panela virou nela, virou. Então, e aí? Foi encaminhado, pedido para ter aposentadoria, a família, aquele velho esquema que a gente
é ver da proteção que acaba estragando. A família tinha um escritório, não sei se tem até hoje, tinha um escritório de contabilidade, já colocou como sócia do escritório de contabilidade para ela pagar o INSS. E nisso é, atrapalhou muito porque colocava como se ela fosse uma pessoa produtiva, laboralmente produtiva, e não era. Então, atrapalhou. E o que que acontece? Ela teve licença médica, né? Aquela licença é, saúde médica, mas a aposentadoria ela não aposentou. Ela lutou anos e anos e o comprometimento dela cada dia era maior e a gente acompanhou essa luta dela para tentar a aposentadoria. E tinha um outro fator que é muito interessante, que ela chega, aí vem a situação. Como ela tinha que entrar, o perito não deixava ela entrar naquela, isso aí já tem um tempo, tá, gente? Não tinha avaliação biopsicossocial. Ela entrava na sala do perito, e aí ela contou para a mãe dela, né, que ele falou, o que que você faz? Ah, eu sou artista plástica. Eu vendo os meus quadros, gente, ela tem deficiência intelectual. Naquela época, ela tinha deficiência intelectual. Ela pintava os quadros dela de lazer, por lazer. Ela, sabe? E vendia, assim, para os amigos e tal, para ajudar. Então, mas ela mesma se atrapalhava na perícia, entendeu? É muito difícil, é muito triste quando acontece isso. E aí, quando eu falo que a perita, no caso da minha irmã, a gente teve essa bênção dela perceber a dificuldade da minha irmã, ela me chamou, né? Mas ela percebeu que a minha irmã, ela era uma pessoa realmente que tinha um comprometimento maior, né? Mas aí essa menina fala, o que que você... Ah, eu sou artista plástica. Você vendo as quatro, mas assim, sabe? E aí não chamou a mãe dela, ficou lá fora e depois ela conta para a mãe dela e o benefício, a aposentadoria foi negada mesmo com esse problema, sabe? Então, é usar recursos, sim. A gente tem que fazer essa defesa de capacitar, ampliar. A gente vai precisar de muitos profissionais capacitados para fazer avaliação biopsicossocial. Capacitar médicos e os outros profissionais, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, e outros mais que a gente precisa aí, que faz parte aí da rede de saúde. Caramba, muito obrigada por você estar Eu vou esclarecendo só fazer isso. mais uma única pergunta, vai, para a gente encerrar. Ah, Uma curiosidade, você mencionou da entrada, né, que deu, passou no concurso público e entrou através, de cotas, né? É, no caso, conseguiu a cotas apenas por ter esse quadro de epilepsia ou de que forma deu esse acesso? Só curiosidade. ah, tá. Então, vou retomar. Aqui em Belo Horizonte, o Ministério do Trabalho, na coordenadoria, né, tem esse núcleo de acessibilidade no mercado de trabalho. Então, não Hum, é concurso público. As empresas com mais de 100 empregados, eles precisam cumprir a cota de ter pessoas com deficiência ou sim, reabilitados pelo INSS. E a auditora fiscal, a coordenadora auditora fiscal, já informa que pessoas com epilepsia, consideradas a partir da avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência, podem sim ter acesso à vaga de trabalho pela lei de tá. cotas. Então, como deficiência, tá.
Obrigada. Com deficiência. A lei de cotas é para a É, pessoa com deficiência exato. e o aprendiz. E o aprendiz eu acho É, que é não muito legal. era só uma dúvida mesmo, E o aprendiz eu porque acho que é muito legal. O eu acho aprendiz eu bacana a acho gente dar refletir e ampliando essa questão até da avaliação biopsicossocial, porque realmente as pessoas são leigas, que nem você mencionou do caso da moça, né? Que ela foi ali na inocência é, e simplesmente falou assim: ah, eu sou artista, tal, uhum, e a mãe ficou fora. Então, realmente não é indicado a pessoa ir sozinha, né? A gente tem esse conhecimento, mas a maioria vai por boa fé mesmo, né? E a gente sabe que existe ali uma questão bem grande em conceder logo de cara, porque a gente sabe que, por conta dos oportunistas, quem precisa acaba pagando, é né? Então, não tem esse verdade. problema também. Obrigada, Infelizmente, Denise. é. E Obrigada. aí eu estava falando da lei do aprendiz, que antes era do jovem aprendiz, né? Hoje é do aprendiz. Então, a pessoa com deficiência, né? Ela tem, não se limita à idade. Então, a gente tem aí pessoas, né, com 50, 60 anos trabalhando como aprendiz no mercado formal de trabalho a partir da caracterização como pessoa com deficiência. É muito legal essa possibilidade, né? Nossa, Denise, você deu uma aula, eu fiquei aqui, porque assim, é um tema conturbado para a gente que convive com a doença, né? Não é fácil chegar e assumir da cara a tapa e dizer, eu tenho epilepsia. É, Ainda mais, cercado de todos os estigmas, mas eu vou usar mesmo a palavra preconceito, que está aí. é, É sim, preconceito mesmo, né? Então, vamos dar sim, nome aos bois. Então, a forma como você explicou foi muito didática. Já obrigada. percebi, e o caso que eu citei está com um advogado, foram 3 vezes que foram negados a ele. E Nossa, aí já, aí já não tem nem o que contra-argumentar. O que eu entendo é uma situação nova que está chegando, o reconhecimento da deficiência oculta, e aí está, assim, a epilepsia, dentre outras, também vai exigir uma mudança de cabeça das pessoas, de pensamento filosófica, por assim dizer, até porque sim, também sejamos sinceros, como eu disse no começo. É, meu caso particular, a epilepsia, ela é hereditária, então desde a infância se apresentava, era muito raro a pessoa envelhecer com epilepsia. O único caso de não pessoa tinha que envelheceu, medicação. não envelhecia. Então eu já me sinto aqui um Matusalém. É verdade. No caso, Oh, eu meu Deus, é triste, né? Mas é graças a verdade, né, Deus, Ângela? mas é É, verdade. É graças a Deus. O meu tio que faleceu de morte súbita, ele já desenvolveu com 30 anos. Morreu com 59, entendeu? Então, assim, aí já é uma outra situação, já foi adulto, que também é um impacto muito grande, sejamos sinceros, é, numa sim, sociedade machista pra caramba. Homem é provedor. Homem, quando tem uma comorbidade dessa, se torna é, incapaz de estar exercendo suas funções. Porque sim, a epilepsia, ela te gera limitações que te incapacitam de estar da mesma forma atuante. Se eu sei que eu vou ter claro, uma crise epilética, eu não vou sair de casa. E aí eu não vou para o trabalho. Eu vou convulsionar no meio da rua, deixar um carro me atropelar? Não vou. Então, é um outro olhar que precisa começar a ser semeado na sociedade. E aí é o que eu digo, graças à tecnologia, aos medicamentos, eu estou aqui, estou de boa, pouco ou muito cabelo, entendeu? Enjoando com leite, não enjoando, com a fibromialgia batendo na porta como subconsequência ou não, estou eu aqui, estamos juntos, entendeu? E se for para bater 100 hum, anos, bater, quebrar recorde, porque é isso que se fala, não. A tecnologia está aí, a gente está num país, o país
Já reparou? Esse país é 8 ou 80. É o país que falta remédio de piolho no posto de saúde, mas está mapeando a genética de todo mundo aí que É. tem síndrome ou epilepsia. Então, é o país que consegue Uhum. fazer uma pessoa cadeirante andar. E a gente está diante É, de algo que vai ser. Aqui você está falando dos é, gargalos. Eu estou apontando que estamos em curso de uma revolução que vai Sim, impactar a é. na medicina medicina, na avançada é ciência. uma realidade Está no e SUS. É gratuito. sim, exato. E depois eu queria só fazer uma conclusão, eu quero já fazer um adendo aqui, porque assim, quando eu mencionei a questão do TEA por si só, gente, entendam, porque senão depois vem os haters aí. Eu não estou menosprezando de hipótese nenhuma, Claro porque eu que sei na pele o que é o transtorno do espectro do autismo, porque eu falo, se não fosse gente, a coisa que eu mais odeio em tudo é isso. Olha, eu aceito a deficiência intelectual do meu filho, eu aceito a doença rara, a hipermobilidade, eu aceito tudo. Mas o autismo, eu vou ser bem sincera para você, não sou de Florir, eu odeio isso e eu sei o prejuízo disso. Então, quando eu falei que o TEA por si só, é na questão da uhum, Ai, deu trava-língua aqui agora. De você poder desempenhar o papel, você ser funcional, ou então uhum, ter um comprometimento, e aí a questão da comorbidade. Então, só quero fazer esse adendo, porque eu sou mãe, eu sei exatamente o que eu sofro, principalmente os vizinhos, eu sei que sofrem juntos, e eu sei o impacto e o preço que eu paguei em função disso. E é enlouquecedor, gente, é enlouquecedor. A Alessandra às vezes vê no telefone, ela, com quem está falando? Ah, eu estou respondendo ao mesmo tempo. E, gente, aquilo vai me dando uma perturbação mental que só Jesus na causa. Então, eu vou ser bem sincera, eu às vezes estou com abafador, porque eu não estou aguentando, entendeu? Então, eu falo, o TEA é complicado, assim como eu vou falar na epilepsia de difícil controle. Eu, eu não faço ideia, mas eu sei de mães que têm as crianças com difícil controle, é uma coisa enlouquecedora, assim como o Dravet, né? Gente, pelo amor de Deus, o que que é aquilo? Você fica pensando, gente, não tem como dormir, a pessoa vai perder, a mãe, a família vai definhando junto. Então, eu não estou menosprezando quando eu falo TEA por si só. Tá bom, obrigada, viu? Olha, Denise, você me deu uma aula e foi muito bom, porque muitos advogados também não têm essa percepção, né? Hoje, lógico, a gente tem a questão do direito médico, mas existe também a pós-graduação em direito médico, que eu estou finalizando, inclusive, lembrando, eu estou finalizando uma pós aí em direito médico, não tem esse olhar, né, de você perceber, não tem essas nuances de perceber e vai adentrando, como se fosse aventura jurídica. E aí mora um problema, porque também reflete no mau desempenho enquanto profissional e acaba refletindo na classe dos advogados. Então, a gente precisa também falar sobre isso para os advogados que vão atuar na causa. Gente, porque assim, existe a comissão das pessoas com deficiência, existe a comissão de direito médico e tem ainda a comissão de direito de saúde. Eu falo, gente, vocês têm que se unir e trocar figurinhas. Vocês têm que estar juntas, todas juntas na mesma pasta e estar. Porque a questão do letramento também, né, Denise? A gente entra nessa questão, né? Então, fica só a minha ressalva aí, eu já vou concluir, porque senão eu falo demais. Obrigada. mas a doutora Laila, eu falo muito assim, eu sou encantada com a doutora Laila Vilela. Ela tem um canal no YouTube, quem puder, siga, tem as lives, ela é muito didática, muito didática. E na mentoria,
ela tem advogados também fazendo a mentoria. Por quê? É a partir do conhecimento, né, da avaliação biopsicossocial, ele pode fazer uma defesa mais qualificada. É o que você falou, Adriana, o letramento. E não existe perda, em absorver conhecimentos, né? A gente só tem ganhos. Então, a gente está aqui aprendendo todos os dias, em todos os momentos. E, e é isso, assim, é muito bom, inclusive, para a gente ter a vida no aprendizado, que aí a gente não apodrece, né? Assim, a gente vive aprendendo. Eu Bom, agradeço o convite, viu? Muito obrigada, e eu espero ter conseguido, né? Assim, eu fiquei muito grata aí por vocês. olha, a gente agradece você ter vindo, já saiba aqui, terminou aqui, vai dar pano para manga, porque com certeza a pessoa que está, o- a pessoa que eu falei está assistindo. Foi bom, já foi uma Nossa. consultoria. Ah, tomara que ajude, sabe? Quem sabe, Sim, né? Vai ajudar. e E a gente vai, também, não se ficar sabe, às vezes acompanhando. pode ter um outro trabalho, um outro tipo de trabalho. A gente tem aí na lei de cotas a reabilitação, né? As vagas pela reabilitação. Tudo é possível, não pode perder a esperança, Sim. mas é esperançar fazendo, não dá para ficar parado e com esperança, é fazendo, entrar com Sim. recurso mesmo e fazer. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço a todos e todas que estavam acompanhando aqui o podcast Conexões, aqui pelo canal do YouTube, canal do site Café com Informação, também na collab com o Minha Vida com Epilepsia. E agradeço mais uma vez a Denise, que se predispôs a estar presente, a explicar tintim por tintim o que é avaliação biopsicossocial, lembrando sempre que como ela mesma falou, biopsicossocial, mais de um, fiquem atentos. Se não passou por mais de um, denuncia, né? Está fazendo errado. Então, já fica atento, ela já deu aí a deixa aí, já deu a dica. A Adriana Jungres aí, minha parceira, sempre trazendo a luz do direito para dar o esclarecimento, porque uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente sempre tem que ter o advogado amigo para estar explicando as coisas no pormenor. Ainda mais tratando-se de uma deficiência oculta que ainda tem muito caminho pela frente, muitas discussões. E o bacana é espaço democrático para todo mundo falar. Se alguém do INSS, isso eu sempre falo quando a gente faz, sabe? Não sei se você viu da última vez. Se alguém do INSS se sentiu contrariado, etc e tal, olha, o espaço é aberto, vem cá explicar como é feita a avaliação biopsicossocial, o que houve, o que não houve, se deixou de haver. Todas as deixas aí, vocês podem entrar, vir aqui explicar, a gente escuta numa boa, entendeu? Mas o caso aconteceu, foi explicado e estamos juntos nessa aí, concordando com tudo o que for melhor para o crescimento e engrandecimento da sociedade. Inclusão já, direitos já. E seguimos juntos, gente. Muito obrigado e encerramos por aqui. Até mais, viu? Até mais, obrigada, viu, pela oportunidade. Até mais.